Você já se perguntou quem realmente controla a sua vida? Não apenas nas decisões grandes, mas naquelas pequenas, quase imperceptíveis, que te guiam todos os dias? Talvez você acredite que está no comando, que cada escolha é fruto da sua vontade livre e consciente. Mas e se eu te dissesse que, por trás de cada sim que você dá, de cada não que você engole, existe uma força oculta, invisível, que te empurra sem que você perceba? Nietzsche chamou essa força de vontade de poder, não no sentido de oprimir o outro, mas como a força vital que te faz existir, que te faz querer viver mais do que apenas sobreviver. Essa vontade é a centelha que separa quem apenas respira de quem, de fato, vive. E é sobre ela que precisamos falar hoje, porque é nela que mora o segredo que você ignora, o segredo que determina quem você se torna. Imagine que você acorda de manhã, abre os olhos e antes mesmo de escovar os dentes, já está seguindo o roteiro que te ensinaram. Seja bom, seja produtivo, seja agradável, mas em algum lugar dentro de você, uma voz sussurra, talvez tão baixa que você nem percebe, que existe algo mais, um desejo que vai além de ser aceito, um chamado que diz: você não nasceu para caber, você nasceu para se expandir. Mas a vida te treinou para calar essa voz. Desde pequeno disseram que querer muito é egoísmo, que desejar demais é perigoso, que a ambição pode te corromper. E assim, você aprendeu a baixar a cabeça, a agradecer pelo que te dão, a não pedir mais do que julgam merecido. Mas Nietzsche diria que a vida é vontade, vontade de crescer, de ultrapassar limites, de se tornar quem você é por inteiro. Ele não falava de dominar o outro, mas de dominar a si mesmo, de conquistar a liberdade que nasce quando você para de viver pelos olhos dos outros. Talvez você ache que já se libertou, talvez ache que cada escolha é sua, mas eu te pergunto, quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes aceitou menos para não decepcionar? Quantas vezes escondeu o que sentia para manter a paz? Cada vez que você faz isso, você abre mão do seu poder. Você entrega para o outro o comando da sua vida. E é aí que a vontade de poder te escapa, silenciosa, como areia entre os dedos. Nietzsche não falava de arrogância, falava de coragem. Coragem para olhar para dentro e perguntar: o que me move? O que eu quero, além do que me dizem que devo querer? Essa é a pergunta mais incômoda e a mais libertadora. Mas não é fácil responder a ela, porque a vontade de poder não é apenas força, é também responsabilidade. É olhar para as próprias sombras e entender que muitas vezes é mais confortável culpar os outros, as circunstâncias, o destino. É mais fácil dizer: não fui eu, foi o chefe, foi a família, foi o sistema. Mas Nietzsche nos convida a romper com essa ilusão. Ele nos lembra que, enquanto jogarmos a culpa para fora, permanecemos escravos do que está fora. E enquanto formos escravos, não há liberdade possível. Porque a liberdade não se compra com desculpas, ela se conquista com escolhas. Respire fundo, sinta o ar entrando nos pulmões. Nesse exato instante, você está vivo. Mas viver não é apenas sobreviver, é escolher quem você quer ser. É escolher não ser refém das vozes que te moldaram. É ter coragem de escutar a própria voz, aquela que muitas vezes você silenciou para não desagradar. A vontade de poder é isso. É o chamado da alma que diz: basta de ser marionete. É a força que te ergue quando tudo à sua volta te empurra para baixo. É a centelha que faz você se lembrar de que não está aqui apenas para cumprir papéis, mas para escrever a própria história. Talvez você não perceba agora, mas este é o começo de uma jornada para dentro, uma jornada para fora das grades invisíveis que construíram ao seu redor. Uma jornada para acordar a força que você sempre teve, mas esqueceu de usar. E nesta jornada, não há como voltar atrás. Porque uma vez que você enxergou a corrente que te prende, não dá mais para fingir que ela não existe. Nietzsche sabia disso. E é por isso que ele nos convidou a encarar a vida como uma obra de arte. A nossa obra de arte. Uma obra que não pode ser pintada com medo, mas com coragem, com desejo, com autenticidade. E você? Está pronto para pintar a sua? Está pronto para assumir o pincel da própria vida? Porque se você não fizer isso, alguém vai pintar por você.
E no final, você vai olhar para o quadro e não vai se reconhecer. Hoje, neste vídeo, você vai entender por que a vontade de poder é o segredo que você ignora e como ela controla cada passo que você dá. E se tiver coragem de olhar de frente, talvez descubra que, no fundo, nunca foi refém do destino. Sempre foi o criador dele. Existe algo dentro de você que muitas vezes passa despercebido. Uma força silenciosa que te move, mesmo quando você acredita estar parado. É o instinto oculto, a vontade de poder que Nietzsche tanto explorou. Não é apenas o desejo de ter ou de dominar o outro, mas o desejo de se tornar quem você é, de ocupar o espaço que a vida reservou para você, antes mesmo que o mundo te dissesse como deveria ser. É como uma correnteza interna que, às vezes, você tenta conter com argumentos de bom senso, com as regras de comportamento, com as expectativas de quem nunca entendeu a profundidade do seu ser. Mas, por mais que você tente, essa força volta, ressurge, insiste, como fogo que arde no peito. E não importa quantas camadas de medo você construa em cima dela, em algum momento ela encontra uma fresta e te lembra que você não nasceu para se encaixar, mas para se expandir. Nietzsche dizia que a vontade de poder é a essência da vida, não como tirania, mas como impulso criativo. É a força que te faz levantar depois de cada queda, que te empurra a sonhar mesmo depois de todas as decepções, que te faz olhar para o abismo e ainda assim escolher caminhar. É como um rio subterrâneo que, por mais que a terra tente conter, sempre encontra um jeito de chegar ao mar. Esse instinto oculto é a sua chama vital, e ignorá-lo é como viver em preto e branco num mundo que poderia ser colorido. Talvez você tenha sentido essa força em dias de raiva, quando tudo dentro de você dizia basta, mas você escolheu o silêncio para não desagradar. Talvez tenha sentido quando algo te puxava para mudar de rumo, mas você não teve coragem de decepcionar quem sempre te disse o que fazer. É essa vontade de poder que você precisa acolher, porque ela não vai embora. E quanto mais você a reprime, mais ela te corrói por dentro. Respire fundo. Sinta o corpo. Observe onde, no seu peito, essa força se esconde. Porque é ali que mora a sua coragem de existir por inteiro. É ali que mora o segredo que Nietzsche queria revelar. Que o maior poder não é o que você exerce sobre o outro, mas o que exerce sobre si mesmo quando para de fugir da própria verdade. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas cada vez que você se cala para não desagradar, você entrega o leme da sua vida nas mãos de quem não sabe navegar no seu mar. E o instinto oculto fica lá, trancado, esperando a hora de te lembrar que a vida é muito mais do que sobreviver, é sobre florescer, mesmo no solo mais árido. Nietzsche dizia que tornar-se quem se é a maior de todas as batalhas. E é isso que o instinto oculto te chama a fazer. Não é sobre poder para dominar o outro, é sobre poder para não mais se abandonar. Porque enquanto você não olhar para essa força e aceitá-la, continuará sendo um espectador da própria vida. E no fim, vai perceber que o maior inimigo não estava lá fora, mas dentro de você, disfarçado de medo, de complacência, de falsa paz. Talvez seja a hora de parar de lutar contra o que te move e finalmente se mover com ele. Porque só quem se permite ser guiado pelo instinto oculto descobre que, no fundo, sempre foi livre. Só não sabia disso ainda. Talvez você nem perceba, mas existe um véu sutil que cobre os olhos de quem aprendeu a viver para agradar. Um véu da complacência que confunde bondade com submissão, generosidade com autoabandono. É como se, a cada concessão que você faz, um fio desse véu se entrelaçasse ao seu olhar, tornando tudo embaçado, turvo, difícil de enxergar. Você acredita que está sendo gentil, que está mantendo a paz, que está fazendo a coisa certa, mas, na verdade, está apenas cedendo, deixando o outro decidir por você, deixando o mundo te dizer quem você deve ser. E esse véu pesa. Pesa porque carrega todas as expectativas que você foi acumulando ao longo da vida, o que a família espera, o que os amigos querem, o que a sociedade cobra. E quando você se dá conta, o véu da complacência virou uma teia que te prende, uma dança de concessões que te faz se perder de si mesmo. Nietzsche dizia que o homem mais corajoso é aquele que ousa dizer sim para si mesmo, não para o egoísmo cego, mas para a verdade que carrega dentro de si.
Mas como dizer sim a si mesmo quando o véu da complacência te ensina, desde criança, que o mais importante é não desagradar, que é melhor ceder do que ser rejeitado, que é mais nobre calar do que dizer a própria verdade? Esse é o dilema que aprisiona o espírito humano: viver para não incomodar ou viver para não mais se abandonar. E enquanto você escolher a primeira opção, estará apenas sobrevivendo, não vivendo. Porque viver de verdade é ter coragem de rasgar o véu da complacência, é dizer basta para tudo aquilo que te impede de ser inteiro. Feche os olhos por um instante. Sinta a leveza que vem quando você imagina um mundo onde não precisa pedir desculpas por ser quem é. Um mundo onde você pode ocupar o seu lugar sem ter que diminuir ninguém, sem ter que se diminuir para caber. Respire. Perceba como o corpo relaxa quando você solta a obrigação de sempre estar certo, sempre agradar, sempre manter a paz. Porque a verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas a presença da verdade. E a verdade dói, mas liberta. O véu da complacência é, na verdade, o medo disfarçado de virtude. E enquanto você continuar usando-o como proteção, vai seguir sendo refém das expectativas alheias. Nietzsche nos lembra que a vida é curta demais para ser vivida nos moldes dos outros. É hora de soltar o véu, de caminhar de olhos abertos, de dançar a própria dança sem medo de desafinar, porque só quem tem coragem de ser inteiro descobre a liberdade de ser verdadeiro. A raiz do medo é uma semente antiga plantada no coração humano, uma semente que germina na infância, regada pelas exigências da família, pelas críticas silenciosas da escola, pelas comparações que a sociedade impõe. É como se desde cedo nos ensinassem que o medo é uma bússola confiável. Se dói, evite. Se incomoda, fuja. Se ameaça, ceda. Mas a verdade é que o medo é uma armadilha, um eco da nossa parte mais primitiva. A neurociência mostra que, toda vez que nos sentimos ameaçados, a amígdala cerebral dispara um alarme. É a mesma estrutura que nos fez sobreviver aos perigos da floresta, mas que hoje nos aprisiona em jaulas invisíveis de ansiedade, culpa e autoabandono. Nietzsche sabia que a raiz do medo era o maior obstáculo para a vontade de poder, porque o medo faz você acreditar que é pequeno, que não pode, que não deve. Faz você esquecer que a vida é mais do que segurança, é descoberta, é expansão, é risco. E assim, cada vez que você escolhe o silêncio para não confrontar, cada vez que engole o choro para não desagradar, cada vez que adia o sonho para não decepcionar, você alimenta a raiz do medo. Ela cresce como uma erva daninha na alma, sufocando a força vital que Nietzsche dizia ser a essência da existência. Talvez você nunca tenha reparado como esse medo se manifesta. Às vezes é um nó na garganta, um aperto no peito, uma insônia que te visita nas madrugadas. Às vezes é aquele suspiro fundo que você dá antes de aceitar algo que não queria, só para evitar o desconforto do não. É como se você fosse programado para se anular, para não perturbar as águas, para não chamar atenção para si. Mas cada vez que você faz isso, a raiz do medo se aprofunda. E quanto mais fundo ela vai, mais difícil é arrancá-la. Respire. Sinta o corpo. Repare onde o medo mora em você. Talvez seja no estômago, talvez nas costas, talvez na garganta. Nietzsche nos ensinava que é preciso ter coragem de olhar para o medo. Não para eliminá-lo, mas para entendê-lo. Porque o medo não vai embora só porque você quer. Ele vai embora quando você o encara, quando você o entende, quando você descobre que ele não é mais forte do que a sua vontade de viver de verdade. Porque viver de verdade é, acima de tudo, ter coragem de dizer: eu não sou refém do medo, eu sou a força que o supera. Existe uma ilusão que nos acompanha desde os primeiros passos, a de que o controle da nossa vida está sempre do lado de fora. Crescemos acreditando que é o outro que nos faz felizes, que é o mundo que precisa nos dar a permissão para sermos quem somos. É como se cada escolha dependesse da aprovação alheia, como se o aplauso externo fosse o selo de validação da nossa existência. E assim, pouco a pouco, vamos entregando o leme da nossa vida para as mãos de quem nem sempre sabe para onde quer ir. É como se cada sim dito para agradar fosse na verdade um não para si mesmo. Uma pequena traição silenciosa que vai construindo uma prisão invisível. Nietzsche nos alerta que a vontade de poder não nasce para dominar o outro, mas para dominar a si mesmo.
E enquanto acreditarmos que a nossa felicidade depende do olhar do outro, estaremos sempre à mercê das marés alheias. É como estar em um barco sem leme, deixando-se levar pelas ondas do que os outros querem ou esperam de nós. Quantas vezes você já adiou um sonho para não decepcionar alguém? Quantas vezes disse sim para não perder o afeto que parecia tão frágil? Quantas vezes escondeu o que realmente sentia para manter uma paz que só existe na superfície? É assim que entregamos o controle da nossa vida para o externo, e sem perceber, deixamos de ser autores da nossa própria história. Imagine por um instante como você se sente depois de dizer sim para tudo em um único dia. É como se o corpo pedisse socorro, como se a alma gritasse por liberdade. É um peso que vai se acumulando, que te faz questionar se ainda existe espaço para você no meio de tantas concessões. Nietzsche nos convida a olhar para isso com honestidade brutal. Quem afinal está segurando o leme da sua vida? É você ou são os outros? É a sua vontade de poder ou a expectativa alheia? É a coragem de viver a sua verdade ou o medo de decepcionar? Essa é a encruzilhada onde se encontra o segredo que você ignora. A vida não te deve nada. É você quem deve tudo a si mesmo. Respire fundo. Sinta o corpo. Olhe para dentro. Perceba onde você perdeu o leme. Talvez seja a hora de resgatá-lo. De assumir que a única permissão que você precisa é a que vem da sua própria alma. Porque no fim das contas, ninguém vai viver a sua vida por você. E o maior controle que você pode ter é aquele que começa quando você para de viver para os outros e começa a viver para si. O medo de desagradar é como um eco antigo que ressoa no fundo da alma. Uma voz que sussurra baixinho que, se você não ceder, será rejeitado. É como se cada vez que você diz não, uma parte de você acreditasse que está assinando sua própria sentença de solidão. Esse eco é tão forte que, muitas vezes, você se antecipa, dizendo sim antes mesmo de perceber o que realmente quer. É como se houvesse um roteiro invisível que te ensinou, desde muito cedo, que manter a harmonia é mais importante do que manter a própria integridade. E assim você vai se moldando, se ajustando, se diminuindo, para caber nos moldes de quem nem sempre te entende. Nietzsche falava que a maior prisão não são as grades, mas as correntes invisíveis que construímos para nós mesmos. E o medo de desagradar é uma dessas correntes. É como se cada vez que você abre mão de si para agradar o outro, você reforçasse a crença de que o seu valor está fora, na aceitação que o outro te dá, e nunca dentro, na aceitação que você dá a si mesmo. É por isso que o eco do medo de desagradar é tão traiçoeiro, porque ele veste a máscara da bondade, da gentileza, da generosidade. Mas, por trás dessa máscara, mora a marionete emocional que se move conforme o tom de voz do outro, que dança a música que o outro escolhe, que esquece a própria melodia para não desafinar na orquestra alheia. Feche os olhos por um instante. Lembre-se de uma vez em que você disse sim, querendo dizer não. Lembre-se de como o corpo reagiu, do aperto no peito, da sensação de sufocamento. Esse é o eco do medo de desagradar falando mais alto que a sua verdade. E enquanto ele estiver no comando, a sua vida vai parecer sempre um palco em que você é apenas um ator cumprindo o script que escreveram para você. Nietzsche nos lembra que a vida é para quem tem coragem de viver sem pedir permissão. E para isso é preciso ter coragem de enfrentar o eco do medo de desagradar. Não para destruí-lo, mas para transformá-lo, porque o medo vai sempre existir. O que muda é o lugar que você dá para ele, no banco do motorista ou no banco de trás. Respire fundo, sinta o corpo, sinta o eco que vibra aí dentro. Ele não é o inimigo, é o mensageiro. Ele te avisa onde você ainda não se libertou. E só quem escuta esse eco com atenção descobre que por trás dele mora a voz mais importante, a sua própria. O despertar da vontade de poder não é um raio que cai do céu, não é um grito que te chama na madrugada. Ele é, na maioria das vezes, um sussurro que te visita nos momentos mais improváveis, no meio da rotina, em um dia comum, enquanto você lava a louça ou espera o ônibus. É aquela inquietação que faz você olhar ao redor e perguntar: quem eu seria se não tivesse medo de desagradar? O que eu faria se não precisasse mais da aprovação de ninguém? Nietzsche nos lembra que a vida se manifesta como um impulso de crescimento, uma força que nos faz querer mais do que apenas sobreviver.
uma energia que nos empurra a ser mais do que o mundo espera. Esse é o despertar da vontade de poder, quando você sente que não pode mais viver de concessões, quando percebe que a harmonia externa não vale o preço da sua paz interna. Mas esse despertar não vem sem dor, porque toda vez que você escolhe crescer, você precisa deixar para trás aquilo que te mantinha pequeno. É como sair de uma casa antiga onde tudo era conhecido, seguro, previsível, e caminhar para uma floresta onde cada passo é um convite para o desconhecido. A vontade de poder é a coragem de entrar nessa floresta, mesmo sabendo que haverá espinhos, que você vai se arranhar, que pode até se perder, porque o que você encontra lá dentro é mais valioso do que qualquer aprovação. Você encontra a si mesmo. E é esse encontro que Nietzsche nos convida a ter, não com o ego que você mostra ao mundo, mas com a alma que você esconde até de você mesmo. Feche os olhos por um instante. Respire. Sinta a vontade de poder pulsando aí dentro, como um fogo que você tentou apagar para não incomodar. Talvez seja pequena ainda, uma chama tímida, mas ela está viva, e ela te pede apenas uma coisa: coragem. Coragem para não se trair mais. Coragem para dizer sim ao que te faz crescer, mesmo que isso signifique dizer não ao que te mantinha confortável. Coragem para olhar para o espelho e dizer: eu sou o dono da minha história. Nietzsche dizia que para se tornar quem você é preciso primeiro desaprender quem te disseram que você deveria ser. E esse desaprender é doloroso, mas é nele que você encontra a liberdade. Porque a vontade de poder não é sobre dominar o outro, é sobre se libertar de tudo aquilo que te impede de ser inteiro. A sombra da moralidade é talvez a prisão mais sutil que Nietzsche nos convida a enxergar. Uma prisão que não tem grades, mas limita mais do que qualquer cela. Desde cedo nos ensinam o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, quem merece ser amado e quem merece ser evitado. E pouco a pouco, essas regras, essas verdades, essas lições vão se instalando na alma como tatuagens invisíveis. É como se, a cada escolha que você faz, uma voz te perguntasse: será que isso é certo? Será que você é bom o suficiente? Será que alguém vai te julgar? E assim você vai se moldando, vai se adaptando, vai se encolhendo. E o mais perigoso é que você nem percebe que está se tornando refém dessa moralidade que nunca foi sua, apenas herdada de vozes que vieram antes de você. Nietzsche dizia que a moralidade tradicional é muitas vezes um instrumento de domesticação, uma forma de manter as pessoas dentro das regras que servem mais à sociedade do que à alma. É como uma coleira que aperta o pescoço toda vez que você ousa ser diferente. Mas a moralidade não é apenas o que você faz, é também o que você pensa sobre si mesmo. É aquela culpa que te visita no silêncio da madrugada, aquele arrependimento que brota mesmo quando você sabe que precisava dizer não. É o medo de ser chamado de egoísta, ingrato, rebelde. É o peso de carregar as expectativas dos outros como se fossem suas. E nesse jogo de obediência, você esquece da sua própria voz, porque toda vez que você escolhe agradar para não ferir, você fere a si mesmo. E é assim que a sombra da moralidade se instala, como um juiz implacável que te condena toda vez que você escolhe a si mesmo. Respire fundo, sinta o corpo, perceba o peso dessa moralidade que você carrega sem perceber. Talvez seja a hora de perguntar: quem colocou essas correntes em você? Nietzsche nos convida a ir além do bem e do mal, não para virar um monstro, mas para descobrir a própria verdade. Porque a moralidade, quando não é questionada, vira uma sombra que te impede de florescer. E só quem tem coragem de olhar para essa sombra descobre que a verdadeira moralidade não é seguir regras, mas viver com autenticidade. Porque não existe moralidade maior do que ser fiel à própria alma. E às vezes, ser fiel a si mesmo significa decepcionar quem esperava que você fosse alguém que nunca foi. Nietzsche dizia que a maior das virtudes é ter coragem de ser quem você é, mesmo quando o mundo inteiro te quer diferente. A dança das concessões é um balé silencioso que o ser humano aprende ainda criança. Um movimento coreografado para caber no palco que o outro montou para ele. Cada passo é um ajuste, cada gesto é uma renúncia, cada sorriso é uma máscara. E enquanto a música toca, você vai dançando sem perceber que a cada compasso vai se afastando de si mesmo. Nietzsche nos lembra que a vida é vontade de poder,
E cada concessão feita sem consciência é como entregar uma parte dessa vontade para quem não sabe usá-la. É como se, para não perturbar a paz alheia, você fosse deixando de lado a própria paz, como se, para não decepcionar, fosse deixando de existir. E no final você se dá conta de que a dança, que era para ser uma celebração, virou uma coreografia de submissão. Quantas vezes você disse sim apenas para evitar o desconforto? Quantas vezes sorriu para não ter que explicar a própria dor? Quantas vezes preferiu o silêncio para não provocar conflitos? É nessa dança que a sua força se dilui, que a sua luz se apaga, que a sua verdade se esconde. É como se a cada concessão você fosse construindo uma gaiola dourada, onde o outro se sente confortável, mas você, prisioneiro. Porque quem se acostuma a ceder demais não percebe que, no fundo, não está sendo bondoso, está sendo refém. Nietzsche diria que é melhor dançar a própria dança do que seguir o ritmo imposto por mãos que não conhecem o seu compasso. Feche os olhos por um instante. Respire. Sinta onde a sua dança parou de ser sua. Talvez esteja nas relações onde você se doa mais do que recebe. Talvez esteja no trabalho que te drena, mas que você não tem coragem de largar. Talvez esteja nos silêncios que você carrega para não desagradar quem nunca percebeu o peso da sua história. A dança das concessões é traiçoeira, porque veste a máscara da empatia, mas esconde o véu da servidão. E só quem tem coragem de parar a música e perguntar: de quem é essa canção? Descobre que o ritmo que te pertence é aquele que nasce de dentro, e que, às vezes, é preciso dançar sozinho para não se perder no compasso dos outros. Nietzsche nos convida a encontrar o próprio passo, aquele que não teme desafinar, que não precisa de plateia para existir, porque, no fim, a única dança que vale a pena é aquela que te faz sentir inteiro. E, às vezes, ser inteiro é aprender a dizer não para a música que não é sua. O poder da escolha é talvez o maior presente e, ao mesmo tempo, o maior fardo que a vida nos dá. Nietzsche nos lembra que cada escolha é uma semente plantada no solo do destino, e muitas vezes é no descuido das pequenas escolhas que você constrói a maior das prisões, porque no fundo não são os grandes momentos que definem quem você é, mas aqueles instantes silenciosos em que você escolhe calar ou falar, ceder ou se afirmar, ficar ou partir. É nesses detalhes que a vontade de poder se revela, não como dominação, mas como liberdade de ser quem você realmente é. Quantas vezes você adiou um sonho para não decepcionar alguém? Quantas vezes colocou o outro em primeiro lugar para manter a harmonia? Quantas vezes aceitou menos do que merecia, porque te ensinaram que era feio desejar mais? Cada uma dessas escolhas é como uma gota que, aos poucos, vai enchendo o copo da tua frustração. E quando você menos espera, esse copo transborda. É nesse momento que você percebe que a vida que tem não é a que você escolheu, é a que você deixou escolherem por você. Respire fundo, sinta o corpo. Lembre-se de todas as vezes que você disse sim querendo dizer não. Lembre-se das vezes que adiou a própria felicidade para agradar quem nem sabia o quanto você doía. Cada uma dessas escolhas foi uma oportunidade perdida de exercitar a vontade de poder, não sobre o outro, mas sobre si mesmo. Porque o poder da escolha não é sobre controlar o mundo, é sobre não ser controlado por ele. É sobre ter coragem de olhar para dentro e perguntar: o que eu quero além do que esperam de mim? Nietzsche dizia que cada escolha que você faz deveria ser digna de se repetir eternamente. O eterno retorno. Isso não significa que você não possa errar, mas que cada escolha seja feita com verdade, com presença, com coragem. Porque é fácil culpar os outros, culpar o destino, culpar o acaso. Difícil é assumir que, no fundo, cada passo foi dado por você, mesmo que tenha sido motivado pelo medo. Mas é aí que mora a liberdade. Entender que se você escolheu um caminho, também pode escolher outro. E que o poder de mudar começa quando você para de apontar para fora e começa a olhar para dentro. Feche os olhos, respire. Sinta a chama da escolha queimando aí dentro. Ela não é para te ferir, é para te lembrar que você não é vítima da vida. Você é protagonista dela. E o roteiro que você escreve hoje é o palco que vai habitar amanhã.
A força do caos interior é uma verdade que poucos têm coragem de encarar, porque desde cedo nos ensinaram a ter medo do caos, a fugir dele como quem foge de um incêndio. Mas Nietzsche nos lembra que é justamente no caos que mora o poder de criar, de transformar, de renascer. É no caos que a vontade de poder encontra a oportunidade de se manifestar, não como destruição cega, mas como força criadora. É como se cada fragmento quebrado dentro de você fosse, na verdade, uma peça de um novo mosaico que a vida está te convidando a construir. Talvez você tenha aprendido a temer o caos. Talvez, toda vez que algo saiu do controle, você tenha sentido que o chão desaparecia, que o ar faltava, que a vida se tornava insegura. Mas o caos não é o fim, é o começo. É o laboratório secreto da transformação. É ali, quando tudo parece ruir, que as velhas certezas desmoronam e abrem espaço para o novo. Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E essa estrela não é o que o outro quer ver, não é o que a sociedade espera, não é o que te ensinaram a ser. Essa estrela é o teu verdadeiro eu, a parte de você que não se contenta em apenas existir. Feche os olhos por um instante. Respire. Sinta onde mora o teu caos. Talvez seja naquela relação que terminou, naquele trabalho que te adoeceu, naquela dor que não te deixa dormir. Talvez seja naquele sonho que você engavetou por medo de fracassar. Não fuja mais, porque quanto mais você foge do caos, mais ele cresce na escuridão. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais perde o controle de si mesmo. O caos interior é como um rio que, quando contido, transborda, mas quando aceito, encontra o seu leito e segue o seu curso. E no movimento do caos, a vida encontra o seu ritmo. Nietzsche nos lembra que a força não nasce da ordem perfeita. Ela nasce da coragem de encarar o caos e, ainda assim, caminhar. Porque só quem dança com o caos descobre que, por trás da desordem, existe uma harmonia que o medo não consegue entender. É como uma sinfonia que no começo parece apenas ruído, mas que, aos poucos, revela uma melodia única, a melodia da tua alma. E essa melodia não pode ser composta por ninguém além de você. Respire fundo, sinta o corpo, deixe o caos te atravessar. Permita-se desmontar para depois se reconstruir, porque é no caos que você descobre não quem o mundo quer que você seja, mas quem você é quando ninguém está olhando. E essa descoberta vale cada lágrima, cada silêncio, cada noite escura da alma, porque é no caos que o teu poder se revela, e a partir daí, nada mais pode te parar. O eterno retorno da escolha é um conceito de Nietzsche que, à primeira vista, pode parecer apenas uma ideia filosófica distante, mas, na verdade, é um espelho colocado bem na sua frente, refletindo todas as suas decisões. Imagine que cada escolha que você faz, cada sim, cada não, cada silêncio, cada passo, se repetisse para sempre, como se o universo fosse um disco riscado que voltasse sempre para o mesmo ponto. Você viveria a mesma vida, com as mesmas pessoas, os mesmos medos, as mesmas vitórias e derrotas, de novo e de novo, para toda a eternidade. Você suportaria isso? Ou se sentiria aprisionado, condenado a reviver cada erro, cada arrependimento, cada instante em que você deixou de ser quem era? Nietzsche nos provoca a encarar a vida como se cada escolha fosse eterna, porque de certa forma ela é. Cada escolha que você faz molda quem você se torna. Cada sim dito por medo constrói o caminho do arrependimento. Cada não dito com coragem ergue o alicerce da liberdade. É fácil acreditar que as escolhas são passageiras, que se algo der errado basta tentar de novo amanhã. Mas o eterno retorno nos lembra que não é tão simples assim, porque a vida não é um ensaio, é o espetáculo acontecendo em tempo real. E você é o ator principal, o roteirista e o diretor, tudo ao mesmo tempo. Respire fundo, sinta o corpo, pense em uma escolha que você fez recentemente. Pergunte a si mesmo, se eu tivesse que viver isso para sempre, eu viveria em paz ou em arrependimento? Essa pergunta não é para te paralisar, é para te acordar. Porque é fácil se distrair com o barulho do mundo, com a correria do dia a dia, com as vozes que dizem o que você deve ou não deve fazer. Difícil é ter coragem de olhar para a própria vida e dizer: eu escolho isso. Eu escolho ser quem eu sou.
Nietzsche nos lembra que viver com presença é viver como se cada momento fosse eterno. E isso não significa viver com medo, significa viver com verdade. O eterno retorno da escolha é o convite para que você viva cada dia com a inteireza de quem entende que não há ensaio, não há segunda chance, não há plateia esperando aplausos. Só existe você, o palco da vida, e a coragem de escolher. E no fundo, é isso que te liberta. Porque só quem escolhe com verdade escreve a própria história sem medo de repetir os capítulos. O renascimento interior é um processo silencioso, quase imperceptível aos olhos de quem vive apenas na superfície. É como se, depois de atravessar o caos, depois de enfrentar a própria sombra, depois de questionar cada escolha, algo dentro de você renascesse, não como quem volta ao que era antes, mas como quem se reinventa a partir do que foi destruído. Nietzsche nos lembra que tudo o que não nos destrói nos fortalece, e essa força não é apenas muscular ou mental. É uma força que brota da alma, que te faz olhar para o espelho e ver pela primeira vez quem você realmente é. Talvez você tenha passado por isso sem perceber. Talvez tenha sentido que, depois de uma grande perda, de uma decepção profunda, de uma queda que parecia não ter fim, algo mudou em você. É como se uma casca tivesse caído, como se uma pele velha tivesse sido trocada, e, no lugar do medo, nasceu coragem, no lugar da vergonha, nasceu dignidade, no lugar da dúvida, nasceu clareza. Esse é o renascimento interior, a capacidade de transformar a dor em sabedoria, o silêncio em força, a solidão em espaço para si mesmo. É como se cada cicatriz virasse uma medalha, um lembrete de que você é mais forte do que qualquer tempestade. Respire fundo. Sinta o corpo. Lembre-se de todas as vezes que você caiu e teve que se levantar. Lembre-se de todas as vezes que disseram que você não ia conseguir, e você foi lá e conseguiu. Esse é o renascimento interior. Não é sobre ser perfeito, mas sobre se reconstruir todas as vezes que a vida te desmorona. Porque a vontade de poder não é só para dominar, é para renascer. É para transformar o que te quebra em degraus para crescer. Nietzsche nos lembra que cada um de nós tem dentro de si uma chama que não pode ser apagada. E é essa chama que te guia na escuridão. O renascimento interior é, acima de tudo, um ato de amor próprio. É quando você para de pedir permissão para existir. É quando você entende que não precisa da aprovação de ninguém para viver a própria verdade. É quando você descobre que a maior vitória não é sobre os outros, mas sobre o medo que te impedia de ser você. Nietzsche nos ensina que o homem que se reconstrói é mais poderoso do que aquele que nunca foi destruído, porque ele sabe que, mesmo despedaçado, pode se refazer. E essa é a força que ninguém pode tirar de você. É a força que te torna invencível. No final das contas, a vontade de poder não é apenas uma filosofia de Nietzsche. Ela é o convite silencioso que a vida te faz todos os dias para viver além das expectativas, além do medo, além das concessões. É o chamado para assumir o leme da própria história, para transformar o caos em força e para olhar para as próprias sombras com a dignidade de quem sabe que até a escuridão faz parte do caminho. Porque não existe liberdade maior do que a de ser quem se é, sem pedir desculpas, sem buscar permissão, sem se esconder atrás das máscaras que o mundo insiste em colocar. Respire fundo. Sinta o corpo. Sinta o pulsar da vida que te chama a renascer. Porque você não é refém do destino. É o criador dele. Cada passo que você dá, cada escolha que você faz, cada silêncio que você rompe ou abraça, é uma declaração de quem você é. E no fim, não importa quantas vezes você caiu ou quantas vezes teve medo. O que importa é a coragem de levantar, a força de recomeçar, o desejo de ser maior do que qualquer limitação que a vida tentou te impor. Nietzsche nos lembra que a vida é uma obra de arte em construção, e você é o artista. A tinta são as suas escolhas, o pincel é a sua coragem, e a tela é o tempo que te é dado. Não desperdice a chance de pintar a sua história com as cores da verdade. Porque só quem se permite viver com inteireza descobre que o segredo da vontade de poder não é dominar o outro, mas dominar a si mesmo. E a partir daí, nada mais pode te parar. Agora, feche os olhos por um instante. Respire. Sinta a chama da tua força interior, porque é nela que mora a liberdade.
É nela que mora o poder. É nela que mora o teu renascimento. E enquanto o mundo espera que você se encaixe, você descobre que não nasceu para caber. Você nasceu para se expandir, para existir com coragem, para ser o autor da própria vida. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, é porque já estava pronto para despertar. Porque a vontade de poder já mora aí dentro, esperando apenas a tua permissão para se libertar.